Fala pessoal, voltamos aqui para mais um bloco. Eu falei para vocês que seria rapidinho. Reforço de matemática, quebrando paradigmas. Sou o professor Igor Muniz. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, assista alguns vídeos aqui no canal, siga-nos também lá no Instagram, compartilhe, certo, esse vídeo para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e que tornemos um mundo mais matemático. Beleza? Show de bola? Sem mais enrolação. Vamos lá, reforço de matemática, quebrando paradigmas, hoje, operações matemáticas, aprendendo a contar. Professor, eu já sou muito bom em somar, em subtrair, fica aqui conosco que você vai ver que, de repente, expanda o seu olhar em algumas coisas. Show de bola? Operações matemáticas. Igor, o que são operações matemáticas? No bloco passado, a gente conheceu um pouco sobre os números, como eles são formados, a diferença de números para algarismos. Aqui agora, nesse momento, nós vamos ver as operações matemáticas, que são justamente tratativas entre dois elementos matemáticos, dois números. Então, às vezes a gente quer juntar, quer diminuir, você quer fazer ali uma sequência de somas. Então, a gente tem ferramentas para que a gente trabalhe com esses números, beleza? Por exemplo, se você parar para pensar num processo de sufixação ou prefixação lá no português, você tem ali elementos se juntando, elementos se separando, mais ou menos isso aqui na matemática, beleza? Professor, quais as continhas irmãs? É assim que a gente aprende, lá com a tia Caronchinha, né? Quais as continhas irmãs, pelo menos antigamente, que agora os professores são altamente qualificados e eles também ensinam de outras formas. Mas até mesmo pela linguagem que a gente precisa ter com a criança, o que seriam as continhas irmãs? As continhas irmãs nada mais são do que operações inversas. Operações inversas. E no momento adequado nós veremos o porquê que elas são operações inversas. E ainda nesse bloco a gente vai ver. Show? Mas, a adição e subtração são continhas irmãs, porque elas são operações inversas. Aqui é mais óbvio, né? Uma aumenta e a outra diminui. Então, elas são antagônicas, opostas, inversas. Mas a gente vai ver melhor ainda o porquê que elas são inversas. Multiplicação e divisão são também operações inversas, potenciação e radiciação. Basicamente, as nossas 6 operações matemáticas em blocos de 2, ou em bloco de oposição. Show de bola? Algoritmo da adição. Igor, o que é a adição? Você deve estar se perguntando o que é algoritmo, é a próxima pergunta. O que é a adição? A adição, pessoal, nada mais é do que a nossa operação de somar. Somar, juntar, agregar. Beleza? Toda vez que a gente fala em somar, juntar e agregar, a gente está falando de adição. Show de bola? Por exemplo, quando eu falo assim, quando a gente fala para uma criança assim, não, iremos eu e você jogar bola. Opa, somos nós dois. Mas eu falei eu e você. Mas a gente entende que nós juntos, ou seja, nós juntos iremos. Então a gente automaticamente já soma. Beleza? Se a gente falar assim, por exemplo, somando as duas idades, dá tanta idade. Então, somar, juntar, agregar. Show de bola? O que é, Igor? Agora sim, Igor, o que é um algoritmo? Pessoal, algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica pré-definida, ou seja, é uma sequência, é um passo a passo para que você chegue a determinado resultado. Quer ver um exemplo mais claro do que é algoritmo? O cubo mágico. Eu estava aqui com ele agora. O cubo mágico, ele nada mais é do que, se eu quiser pegar uma peça daqui de baixo e transportar essa peça aqui para cima, tem um algoritmo para isso. Aí mexe do lado, mexe em cima, mexe, volta aqui anti-horário, horário. Essa sequência é um algoritmo. A gente vai ver um algoritmo aqui, mas só para dar uma ideia para vocês, aqui básica do que seria a adição, mas a gente vai ver na prática, é o que me interessa, beleza? Primeiro, o algoritmo da adição, você primeiro
alinhe e inicie pela casa das unidades. Acabamos de ver o que é centena, dezena e unidade. Então, a gente vai começar alinhando um número em cima do outro, um número sobre o outro, colocando ali unidade em cima de unidade, certo? E aí, o restante do número a gente coloca para a esquerda. Show de bola? Some os algarismos, olha a importância agora do nome. Some os algarismos da casa em que estiver. Se for maior que 9, lembra que a gente falou? Se for maior que 9 essa soma, ele vai fechar uma caixa e vai jogar para outra casa ali. Se tiver na unidade, joga para a dezena. Se tiver na dezena, joga para a centena. Certo? Some. Se for maior que 9, acrescente o dígito das dezenas dessa soma à próxima casa. Então, por exemplo, eu somei e deu 19. Qual que é o dígito da dezena do número? 1. Então, esse número 1 vai ser acrescentado à casa das dezenas. Igor, está ficando muito abstrato. Calma que a gente vai fazer na prática já já. Repita o procedimento nas demais casas, se houver. Se não, pare. Show de bola? Igor, como assim? Vamos lá. Eu tenho dois números. Vamos colocar aqui 237 mais 289 é igual, aí eu quero saber a quanto é igual. Veja, quando a gente coloca aqui um do lado do outro, é mais difícil a gente conseguir fazer. Então, o nosso algoritmo diz, coloca um em cima do outro. Então, 237 mais 289. Aqui todo mundo já deve ter visto, beleza? Agora a gente vai entrar no nosso algoritmo. Mas antes disso, eu vou falar isso depois, talvez no próximo vídeo. Depois que vocês começarem a entender isso aqui, mas eu preciso desde já que vocês compreendam uma coisa. O que vai levar vocês cada vez mais longe na matemática é o poder de abrir mão de papel, de calculadora, de dedos e usar o cálculo mental. Aquilo que a gente viu lá na primeira aula do 237 e que eu mostrei para vocês que aquilo é uma soma, a gente vai ver como que a gente pode usar isso nas diversas operações matemáticas. Guarde isso no seu coração. A matemática, a gente pode brincar com ela e achar infinitas formas de chegar no mesmo resultado. Beleza? Então, voltando para cá, 237 mais 289. Lembra que eu falei, vamos somar, vamos começar pela casa das unidades. Então, essa aqui é a casa das unidades. Beleza? Aí eu vou falar 7 mais 9. 7 mais 9, e aí entra o cálculo matemático. Falta 9. Para que complete 10, falta 1. Então, completou 10 e sobrou 6 em cima. Então, 7 mais 9, 16. Então, 7 mais 9, vou colocar aqui, é 16. Lembra o que o algoritmo falou? Que o número, o algarismo das dezenas, você vai passar ele para a próxima casa. Então, o 6 vai ficar, mas o 1 vai passar para a próxima casa. É por isso que a gente fala, sobe 1. Esse 1 que subiu é uma caixinha que a gente acabou de fechar. Beleza? Acabamos de fechar uma casa e sobrou 6 unidades ainda. E temos uma caixinha agora com 10. Nós temos uma caixinha com 10 unidades, já tínhamos 3 e já tínhamos 8. Uma caixinha mais 3 caixinhas, 4 caixinhas. Mais 8 caixinhas, 12 caixinhas. Então, veja, 12, novamente, eu coloco 2 aqui, ou seja, vão sobrar duas caixinhas com 10 unidades cada, e eu vou mandar uma caixinha fechada agora, uma caixona, com 100 unidades para lá. Com 100 unidades, com 10 dezenas, aqui para a centena. Vai subir. Não tinha dado 12? Então, o númerozinho 1, que é uma caixa fechada, subiu para lá. Uma caixona com 100 unidades e 10 dezenas. Já tinham duas caixonas com 10 dezenas e 100 unidades. E duas caixonas com 10 dezenas e 100 unidades. Formaram 5 caixonas. 5 caixonas com 10 dezenas e 5 caixonas, com cada uma com 100 unidades. Então, aqui eu tenho 526. Certo?
526, eu posso ler assim, ó. 500 mais 20 mais 6. Beleza? Aí fala assim, Igor, por que você está me falando isso aqui? Porque vamos fazer essa conta, fazer uma conta menor, na verdade, aqui. Vamos fazer uma conta menor, de cabeça, eu e você agora, ó. 78 mais 47. Aí você fala assim, Igor, eu preciso colocar um embaixo do outro? Você pode, mas na hora da prova, você precisa estimular cada vez mais o seu cérebro, isso aqui é um treino. Vai ser difícil, quase impossível nas primeiras vezes, mas com o tempo você vai pegando a manha, certo? Minha filha mais nova tinha uma certa dificuldade em matemática, e aí eu tive a luz de colocá-la no Kumon. Hoje ela voa nessa parte básica de matemática. Ela estudava, ela se empenhava, mas ela não conseguia entender os assuntos mais à frente, porque faltava a base para ela. E o que é o Kumon? Está fazendo propaganda Kumon, se quiser nos patrocinar. O Kumon nada mais é do que a repetição ao extremo para que vocês fiquem bons nisso aqui, usando apenas a cabeça. Então, no começo ela demorava muito, depois ela começou a demorar menos, e agora ela consegue resolver contas muito mais rápido. Igor, como que funciona esse cálculo mental? Vem comigo, ó. Se eu perguntar para você, 70 mais 40, você consegue me falar? Aí você vai falar assim, opa, 70 mais 40 eu sei te falar. Porque 7 mais 4 dá 11. Então, 11, e aí vai ter o 0, 70 mais 40, 110. Ok, beleza. Mas, Igor, e o 8 e o 7? Aí o 8 e o 7, você soma 15. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo na minha cabeça. Opa, 70 mais 40 dá 110. Se eu tenho 8 mais 7, dá 15. 10 mais 15, 25. Então, 10 mais 15, 25. 125. Aí, só para a gente tirar a prova aqui, ó. 78 mais 47. 8 mais 7, 15. Só que 15, essa unidade ali é da dezena. Se é dezena, ela não faz parte da unidade, ela tem que ir para a dezena. Então, vem uma caixinha para cá. 1 mais 7, 8, com 4, 12. 125. Igor, o que você fez aqui? Eu acabei de usar a minha cabeça. Professor, mas pode fazer de outro jeito? Pode fazer de infinitos jeitos. Quer ver um outro jeito? Ó, se eu pegar, por exemplo, para fechar 80, vamos pegar aqui, ó. Para fechar 80, eu preciso de quanto? 2. Então, eu dou 2 para cá e tiro 2 daqui, para compensar a balança. Eu dei 2 para o 78, então vou tirar daqui. Aqui virou 80. E aqui do outro lado virou 45. Agora ficou mais fácil. Porque se eu pegar 80 mais 40, 120. 120, mas faltava 5. 125. Ó, pegou? 125. Então tem diversas formas e você precisa começar a brincar de quebrar esses números. Por isso que eu falei que era importante aquela base lá. Então, 125 eu posso fazer de diversas formas. 70, aqui, ó, é a mesma coisa, 78 mais 47, ó. 78 mais 47 é a mesma coisa de eu estar fazendo 70 mais 8 mais 40 mais 7. Se você consegue visualizar isso na sua mente, fica muito mais fácil, porque você consegue somar aqui, ó. O 70 com 40, o 8 com 7. Você consegue emprestar, você consegue tirar. Mas isso é com o tempo. Professor, já tentei e não consigo. Tente mais que você vai conseguir. A prática é que vai nos dando essa habilidade de fazer o cálculo mental. Por isso que quanto mais questões você resolver, quanto mais continhas básicas você resolver, melhor. Pega o livro lá do seu filho, do seu primo, do seu parente, ou o seu próprio livro, se você está lá na 6ª série ou algo parecido. Vai lá no seu livro e resolva. Baixe listas da internet. Pesquisa como é que é o Kumon. Vai lá. Professor, eu tenho uma grana para investir. Investe no Kumon que você vai ver a facilidade que vai ser a sua vida. Beleza? Porque às vezes o que falta é só essa base aqui. Show de bola? Mas treine, force a sua mente. Saia do papel, saia dos dedos. Saia do papel, saia dos dedos. Beleza? É bem tranquilão aqui.
Ó, a mesma coisa aqui, ó, 8 mais 7. Aí você fala assim, professor, 8 mais 7, aí você vai para o dedo, 8 mais 7, uma hora vai faltar dedo, né? 8 mais 7. 8 para 10 faltam 2. Então, daqueles 7 eu tiro 2. Opa, eu fechei com 8, eu dei 2, fechou 10. E daqueles 7 eu tirei 2, sobrou 5. Então, ó, eu dei 2 para cá e tirei 2 daqui. Aqui fechou 10 e aqui fechou 5. 10 e 5, 15. 10 mais 5 é 15. A gente acabou de ver, ó, 125. Se fosse 110 e 5, né? Seria 110 e 5, mas aí a gente junta e fala 15. Beleza? 115. Show de bola? Então vamos nessa. Professor, eu estou me assustando. Calma, e com o tempo você vai aperfeiçoando isso aqui. Propriedades da adição. Nós temos basicamente duas propriedades, a comutação e a associação. Igor, o que é comutar? Comutar é trocar. Né? Fazer escambo. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, existia o que a gente chamava de escambo ou comutação. Comutar penas lá no direito penal é trocar uma pena por outra, certo? Trocar, mudar, trocar de lugar, mudar de lugar, comutar, certo? Então, e o que significa essa comutação, Igor? Significa que 5 mais 2 é equivalente ou igual a 2 mais 5. É o que facilita ainda mais a gente fazer o cálculo mental. Porque, às vezes, se eu pegar esse número mais esse aqui, é mais complicado, mas às vezes se a gente inverte, ou se eu pego 2 ali, então não importa a ordem. Beleza? E a associação é, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 mais 5, aí o parêntese ele me dá uma prioridade, mais 3. Isso é igual a 2 mais 5 mais 3. Então, veja, às vezes eu tenho ali um número grande, outro número grande e um número pequeno, eu posso pegar esses dois pequenos, esse grande com esse pequeno, para depois somar os dois maiores e assim vai. Então, eu posso brincar. Beleza? Ah, professor, eu preciso decorar isso? Não. Você só precisa entender que eles podem comutar, trocar de lugar, bem como eles podem se associar de forma diferente. Show de bola? E o algoritmo da subtração é bem parecido. O que é subtrair? Subtrair é quando eu falo, por exemplo, em diferença, a diferença da idade entre o pai e o filho, ou seja, é a idade do pai menos a idade do filho. Né? A gente fala menos. Ih, tá dando bronca de novo aqui na mesa. Vamos que vamos, vai que vai dar certo. Nós temos menos. Não me abandone, minha mesa, pelo amor de Deus. Deixa eu conectar de volta aqui. Diferença, menos, certo? Subir, trair. Vamos lá. 18 minutos, não volto nem a pau para o início, não. Vamos lá. Algoritmo da subtração. É a mesma coisa. Alinhe e inicie pela casa das unidades. Agora aqui, ó, subtrai os algarismos da casa em que estiver. Se for menor que 0, adicione 10 ao algarismo da casa superior, subtraindo uma unidade da casa seguinte do número superior. Igor, não entendi nada. Vamos ver na prática, né? Sem a mesinha ajudar aqui. Se a subtração for maior que 0, se a subtração for maior que 0, será o resultado. Como assim, Igor? Aí vá para a próxima casa, não existindo pare. Como assim? O sonho era a mesinha voltar aqui. Não me deixe na mão. Deixa eu colocar vocês aqui comigo. Eu vou tentar fechar isso aqui. Só um momentinho, bem rapidão, senão a gente vai perder isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se vai voltar ela aqui normal.
Ah, voltou. Glória a Deus, voltou. Então, aqui, ó. O que são operações inversas? Antes disso, tinha que ter um slide aqui para a gente ver a subtração. Olha o que acontece. Vou fazer primeiro uma simples aqui. Então, 273 menos 152. Bom, aqui a gente não vai ter problema. Veja que eu já montei para vocês unidade com unidade. Igor, e se eu tivesse 1000 aqui? 1273, não tem problema. Porque quando eu começo pela unidade, aí os números eles vão se amoldando para a esquerda, a minha esquerda, né? Para a sua esquerda aí. E aí, quando ele se amolda para a esquerda, se não tiver nada abaixo dele, é porque tem um zero. É aqui que vem a expressão zero à esquerda. 152 é como se tivesse um zero aqui. Aí eu vou pegar 3, o algarismo de cima, e tiro o algarismo de baixo. 3 menos 2, sobrou uma unidade. Agora eu tenho 7 dezenas em cima. Vou tirar 5 unidades, sobram 2 unidades. Vou tirar 5 dezenas, sobraram 2 dezenas. Agora eu tenho 2 centenas, 2 caixonas daquela. Vou tirar uma, me sobra uma caixa. Aí eu tenho uma caixona, mas não tirei nada. Ela desce, ela sobra essa caixa. Então, 1273 menos 152 é igual a 1121. Igor, mas o que aquele algoritmo falou lá de empresta, de entrega, de dar 10? É o que a gente vai ver agora, ó. Vamos colocar aqui agora dois números. 235 menos 87. Agora, já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas fique comigo que você vai entender. Vou alinhar quem com quem? Vou colocar aqui primeiro o maior, né? O primeiro aqui, 235. E vou alinhar unidade com unidade, 7. E aí o resto a gente vai alinhando normal. E o sinal, menos. Pronto, montei. 235 menos 87. O que ele fala é assim. O algarismo de cima, ele é menor do que o algarismo de baixo. Então, se eu fosse tirar aqui, eu tinha 5, fosse tirar 7, ia ficar um número negativo. Mas eu não quero que você aprenda assim com um número negativo, porque a gente vai ver a nossa reta numérica mais à frente. Então, quando, por exemplo, essa subtração ela não é negativa, então ela é menor que zero. Porque se eu tenho 5 e eu tiro 5, dá 0. Mas eu ainda tenho mais 2 para tirar, então vai dar menos do que 0. Toda vez que essa subtração aqui der menos que 0, eu vou pegar uma caixa dessa aqui. Você pensa comigo, não tem a quantidade que eu preciso. Abre uma caixa. Só que se eu pegar uma caixa daqui, ó, das dezenas, eu tenho que me lembrar que essa caixa, uma caixa da dezena, ela tem 10 unidades. É por isso que eu vou pegar uma dezena daqui e vou dar para lá. Então, vou somar 10 aqui. Então, aqui, ao invés de ficar 5, agora eu vou ter 15. É o que a gente chama de empresta 1. A gente aprendeu assim, né? Não deu, empresta 1. Na verdade, você está pegando ali 10 unidades e trazendo para cá. Agora, ao invés de 5 unidades, eu tenho 15 unidades menos 7 unidades. 15 menos 7, sobrarão 8 unidades. Agora, quando eu for fazer novamente o cálculo, veja, eu tirei uma caixa daqui de cima. Eu tinha 3 caixas com 10 unidades cada. Agora eu só tenho 2. Aí, 2 caixas com 10 unidades menos 8 não vai dar de novo. Porque se eu tenho 2, eu tiro 2, dá 0. Mas eu ainda tenho que tirar mais 6. Se eu ainda tenho que tirar, vai dar menor do que 0. Então, eu vou também pegar uma caixa daqui. Só que lembra que a caixa das centenas, uma caixa da centena tem 10 caixas de dezena. Então, ao invés de ficar aqui 3, agora, tinha 3, eu tirei uma, ficou 2. Agora eu vou ter o quê? 12. Porque eu vou pegar 10 caixas de dezena, 10 caixas de dezena, mais as 2 que sobraram aqui. Então fica 12, agora sim. 12 caixas de dezenas, menos 8 caixas de dezenas, vão sobrar 4 caixas de dezenas. Só que aqui eu tirei uma. Eu tirei uma daqui. Então, como eu tirei uma daqui, ficou uma caixa de centena. Menos 0, ou seja, não tirei nada, ela só desce. Então,
235 menos 87 dá 141. Beleza? Complicado? Com o tempo a gente vai pegando a mão. Beleza? Aí, Igor, o que é isso? É aquilo que o professor te explicou assim, ó. Fazer a mesma continha. Só que agora você entendendo por quê, né? Por que empresta? Empresta porque você está pegando um conjunto de 10 unidades. Mas o nosso professor, a nossa professora lá no Jardim de Infância, explicou assim: 5 é menor do que 7, então empresta 1 para cá. Ficou 15. 15 menos 7, 8. Aí aqui eram 3, sobrou 2. 2 menos 8 também não dá, então emprestam para cá. 12. 12 menos 8, 4. Aqui era 2, sobrou 1. Aí abaixo 1. Esse sobrou é porque, na verdade, estou falando de caixas maiores que contêm caixas menores. As caixas da centena contêm 10 caixinhas de dezena. Uma caixa de dezena contém 10 unidades daqui. Beleza? Pegou? Deu para entender? A gente vai fazendo isso ao longo do nosso projeto aqui. Qual a importância do cálculo mental? Aqui eu trago mais uma vez para vocês essa importância, exatamente porque aqui a gente está falando de provas. Seja de concurso, seja vestibular. Beleza? Provas em que você tem um fator chamado tempo. Olha, por mais que a matemática seja, eu tenha ali uma certa afinidade com ela, muitas vezes ela me foi prejudicial, porque muitas vezes ela me roubou um tempo precioso. Você não precisa sair daqui um expert em matemática. Você precisa sair daqui um excelente resolvedor de questões. Igor, e onde que entra o cálculo mental nisso? O cálculo mental vai te ajudar a poupar tempo. Então, a gente vai ver no decorrer aqui muitas dicas para concurso. Às vezes você não precisa fazer o cálculo, porque se você fizer o cálculo vai te dar trabalho. Vai na tentativa e erro, vai pegando ali cada item, e aí já vai o bizu. Se você for pegar item por item, começa da letra E, certo? Porque provavelmente vai estar mais próximo do que se você vier da letra A para baixo. Quando tem questões que você consegue assim fazer, pega o item e vai jogando na forma. Pega ali a letra C, joga lá e vê se bate. Pega a letra B, joga lá e vê se bate. Você não precisa explicar para o examinador como você marcou a sua bolinha, porque ele vai ver isso aqui. A máquina vai ler isso aqui, ó, uma bolinha marcada, preenchida. Beleza? Então, o cálculo mental, ele vai te ajudar não só na matemática, mas no português, nas noções de direito, nos conhecimentos pedagógicos, em interpretar, em entender, em vislumbrar possibilidades. É isso que a matemática e o cálculo mental, quando bem trabalhado, vão te proporcionar. Beleza? Um dia sem aprender nada é um dia não vivido. Então, se você está assistindo aqui, você já viveu o seu dia de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se inscreva, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário se você está gostando aqui dessa série. Ainda há poucas aulas, mas com o tempo a gente vai colocando mais aulas aqui. Não sei quando que você está vendo, mas que Deus te abençoe nesse dia que você está me ouvindo aqui agora. E eu espero que tenha sido proveitoso para você. A gente se despede e já esperando um próximo bloco. Se você está começando, não sai daí. Se você já esgotou sua cota por hoje, até a próxima. Fiquem com Deus e vamos nessa, pessoal. Vamos juntos.